a duas pessoas especiais hoje, que nós vamos conversar um pouquinho, que é a Raquel e a Daniela, estão aqui conosco hoje, e elas são de um projeto chamado Projeto Pequenino Senhor, que estão nos visitando. Bom dia, Deus abençoe, tudo bom? Sejam bem-vindas, Deus abençoe, graças a Deus. Amém. E nós queremos aqui já apresentar essas duas pessoas maravilhosas aqui. Claro que nós estamos no finalzinho do bloco já, mas eu já quero que vocês dêem um bom dia para esse povo maravilhoso aí. O nosso bom dia aqui para todos os telespectadores, uma alegria muito grande estar aqui falando sobre o Pequeninos do Senhor, que é hoje uma associação de fiéis leigos dentro da Igreja Católica. E nós evangelizamos os pequenininhos de 3 a 7 anos durante as missas. Maravilha. Estamos com o projeto já há 16 anos e evangelizando por todo o nosso país. Maravilha. Obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês, conhecer um pouquinho mais da vida de vocês. Então, conta assim, como que nasceu primeiro, como que surgiu essa ideia e o porquê. É importante saber o porquê, né? Com certeza, vocês evangelizam durante a Santa Missa, enfim. Eu sou padre e eu sei da dificuldade que é, às vezes, ter as crianças ali, eu entendo toda essa situação. E então, deve ter surgido de uma ideia muito próxima dessa. Eu desconfio, mas como que foi? Foi assim, o projeto, ele nasceu há 16 anos atrás. Nossa. Já tem bastante tempo. As nossas filhas eram pequenas, nossos filhos eram pequenos. E uma mãe, chamada Estela Martins, ela convidou outras mães e chamou uma catequista para fazer uma evangelização dos pequenininhos de 3 a 7 anos em casa mesmo. Ela me chamou e falou, Raquel, vamos evangelizar as crianças? Eu sinto uma falta disso na Igreja Católica, de ter um espaço, isso não pensando ainda em missa num primeiro momento, né? E eu sinto falta disso. Eu falei, não, eu também sinto tal. E começamos a nos reunir em casa com uma catequista aqui de Campinas, né? Após 6 meses, de 8 crianças que éramos, já eram 50 crianças. Depois, no ano seguinte, já eram 100 crianças em 2 casas. Aí eu era catequista na Paróquia Nossa Senhora das Dores, né? Falei com o Padre Bush. E falei, Padre Bush, nós temos um projeto assim, assim, assado, gostaríamos de trazer. Vocês são de qual diocese, desculpa? Diocese de Campinas, Diocese, e da Paróquia Nossa Senhora das Dores, no Cambuí. Levamos para lá o projeto. E em 1990, isso foi em 97, em 99, quando o projeto, ele abriu as portas, eu falo que ele abriu as portas do coração, da paróquia, da comunidade, né? Nós iniciamos um trabalho lá de pré-catequese durante a semana, como a gente já estava fazendo há 2 anos, e introduzimos esse acolhimento de crianças durante a missa, exatamente pela necessidade que nós tínhamos, que nós queríamos de estar acolhendo as crianças, porque as crianças ficavam correndo na missa, brincando, atrapalhando a comunidade muitas vezes, porque embora sejam lindas, maravilhosas as crianças, elas acabam incomodando quando elas não estão adequadas dentro de um ambiente próprio para elas, no sentido de receptividade. A igreja está aberta para receber as crianças também, mas a linguagem com que a missa é passada não necessariamente é uma linguagem que atinge as crianças, né? Na linguagem delas, de modo lúdico, e a criança não compreende. Abrimos esse espaço. Então, hoje, nós somos uma associação de fiéis leigos, fundada aqui na Arquidiocese de Campinas, aprovada pela Arquidiocese, e somos um serviço de evangelização de crianças de 3 a 7 anos dentro da Igreja Católica, em qualquer paróquia. Legal, bacana, muito bacana. Você sabe que na Diocese de Santa Amaro também, estava lembrando ali, também tem um projeto chamado Tia Jane. Você ouviu falar no projeto Tia Jane? Já conheço a Tia Jane. Eles iniciaram uma parceria conosco. Muito bacana. Quero até combinar com o diretor aqui, combinar com o pessoal do programa, mas a gente traz um dia a Tia Jane aqui. Eles também trabalham nesse mesmo sistema que eles têm aqui. E com bonecos, né? Isso, com fantoches. Fantoche com o Papa, imagem, né? Muito legal. Gente, é uma evangelização linda que eles têm. Então a gente podia combinar um dia, trazer aqui, vai fazer uma bagunça abençoada aqui nesse lugar, né? Eles têm uma dinâmica muito legal. E é bom quando a gente tem iniciativas assim como a de vocês, porque a igreja cresce, né? Às vezes as pessoas ficam esperando, por que o padre não faz isso? Por que o padre faz aquilo? Mas às vezes também, às vezes não, muitas vezes, Deus inspira os leigos a fazerem coisas muito boas, né? E essa foi uma inspiração de Deus. Com certeza, porque a palavra de Deus diz assim, né? Nós estamos baseados hoje, deixar vir as minhas criancinhas, estamos baseados em Lucas 18, versículos 15 seguintes, diz assim, trouxeram-lhe também crianças, né, criancinhas, para que ele as tocasse. Vendo isto, os discípulos a repreendiam. Jesus, porém, chamou e as disse, deixar vir as minhas criancinhas e não a impeçais, porque o reino de Deus
é daqueles que se parecem com elas. Em verdade vos declaro, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ou seja, gente, será que nós temos buscado ter esse coração de criança? Hoje nós temos aquela mania, né? Não, criança só bagunça, criança é isso, criança é aquilo. A gente fica como condenando as crianças, até começar por nós padres, né? Eu já ajo de uma forma diferente. Eu tenho um sistema de trabalhar, eu padre, eu quero que as crianças estejam na missa, né? Isso. Eu já não gosto muito que as crianças fiquem fora da missa. Por quê? Porque desde pequenininho, eu quero que elas tenham esse contato com o sagrado, esse contato com o sacerdote. Claro que tem padres, eu entendo, e cada um tem um temperamento, cada um tem o seu jeito de trabalhar. Tem padres que não suportam muito aquela correria, desconcentram muito fácil. Deus deu uma graça, não sei, é uma graça, onde eu consigo ver a criança correr, ver a criança às vezes chorar um pouquinho. Claro que às vezes tem dia que a gente não está tão bem assim, né? Mas eu consigo silenciar e rezar. E aquela criança, depois eu vou lá dar um puxão de nariz nela, dar um puxão de orelha, de brincar, de forma de brincar. E aquela criança, ela acaba criando uma devoção e um respeito ao sacerdote também. Então, existem muitas formas de se trabalhar, né? Isso que é bonito. Então, os padres que têm dificuldade, se você é paroquiano, conhece padres, conhece pessoas, e de repente você fala assim, puxa, eu quero levar esse projeto para cá, daqui a pouquinho no final do outro bloco, nós estamos divulgando. Então, gente, são formas de trabalhar, mas o próprio Senhor disse que nós temos que ter um coração de criança. Será que nós temos buscado um coração de criança? Um coração puro, um coração sereno. Hoje fala muito-se do aborto, né? Será que a gente valoriza a vida desde o ventre materno, a valorizar as crianças, a pureza da criança, a questão da pedofilia, né, que a gente tem visto acontecer em todas as situações, né? A gente vê em todas as áreas. A gente realmente zelar, a gente cuidar de cada situação e não deixar que as crianças sejam lançadas para fora, que as crianças sejam machucadas, sejam atingidas. Até mesmo o catecismo da igreja vai falar disso para nós, né? Ou seja, dessa pureza que é preciso ter. A pureza, ela preserva o coração, preserva a alma da criança. Será que nós temos guardado as crianças como elas merecem dentro do nosso coração? É preciso a gente refletir sobre isso. A gente tem visto aí de crianças 5, 10, 15 anos, que são crianças, se drogando, situações, e com certeza para vocês deve ser muito difícil. Com 7 anos, 5 anos, você já deve ver violência doméstica nessas crianças, crianças tímidas. Vocês acabam sendo um pouco psicólogas também, né? Acaba tendo um pouco desse lado também, porque essa forma de evangelizar não é só, vamos evangelizar o evangelho pelo evangelho, claro que é muito importante, mas acaba tendo esse lado psicológico, a ajuda do pai e da mãe, que às vezes precisa de uma ajuda. Vocês encontram muitas situações assim também, de crianças que passam por essas situações também? Na verdade, o intuito do projeto Pequeninos do Senhor é trazer a família de volta para a igreja. Perfeito. Então, assim, através das crianças, a gente observa que as famílias estão voltando. E com isso, se tem alguma desestrutura, alguma coisa, eles estão no caminho certo, retornando à igreja, buscando estar próximo ao sacerdote. E, assim, as crianças, elas são de coração puro e acabam falando muita coisa pra gente, desabafando. Criança não mente, né? Não mente. Então, a gente escuta coisas que, na verdade, assim, são importantes para elas falarem. A gente escuta e fica em oração por essa família que está chegando, né? O projeto acontece com os pequeninos entram com o padre, né, na procissão de entrada, e aí inicialmente a gente coloca para as paróquias que cada um tem o seu jeito de levar as crianças. Legal. Alguns vão para um espaço ao lado, então tem a dinâmica, tem o evangelho do dia, a gente conversa com as crianças na linguagem deles. Legal. O que o padre está falando ali na missa. Sim, né? Sim. E, ao final da missa, aí fica opcional do padre. Tem padres que chamam as crianças para retornar à igreja, para mostrar o que foi feito, o desenho que foi feito, a pintura. Eles falam aquilo que eles escutaram. Puxa, uma dinâmica. E aprenderam. Há um envolvimento, né? Com não é certeza. só que vamos tirar a criança, no final a mãe vai buscar lá na sala, né? Não é diferente. E tem algumas paróquias que os pais preferem buscar, e isso é combinado com o sacerdote, aí cada paróquia tem a sua dinâmica realmente. Mas assim, a gente vê que as crianças, quando voltam para a igreja, eles querem contar tudo aquilo que eles escutaram. E é muito bacana. Uns falam mais, outros falam menos, mas assim, envolve a comunidade nisso aí. Entendi. Eu só queria fazer uma colocação, porque o senhor disse que o senhor não gosta de tirar a criança da missa. Isso a gente ouve muito,
sabe? Então, há 16 anos nesse projeto, a gente ouve muito isso. Ah, mas eu não Mas depois que vê o trabalho, né? Então, eu só queria deixar claro o seguinte, que o Pequeninos do Senhor, ao invés de tirar a criança da missa, ao contrário, ela insere a criança na comunidade. Isso que a Dani acabou de falar, isso é fundamental, faz parte das regras, das normas básicas que nós passamos, né? É importantíssimo, a criança sai de casa para ir à missa. E nós dizemos o seguinte, Pequeninos do Senhor não é missinha de criança. O Pequeninos do Senhor é o serviço de evangelização, é uma catequese litúrgica, porque a gente trabalha com ela o evangelho do domingo. Porque tem gente que confunde, esse é o grande medo que nós padres temos, de repente achar que aquilo ali é uma missa, uma pequena missa, não, né? Não, e não é isso. É um grande erro, né? Então a gente deixa bem claro, não é missinha, então é uma catequese litúrgica, né? E então o que nós vamos fazer? O que os pais estão ouvindo o evangelho na missa, as crianças estão ouvindo nessa sala de catequese. Claro, perfeito. E depois, quando eles saem, eles podem trocar informações, porque está se falando sobre o mesmo tema. E ao contrário do que muitos dizem, inclusive, que a criança, se você tira a criança da missa, ela não vai voltar, a nossa experiência diz o contrário. Muitas crianças, antes mesmo de completar os 7 anos, 8 anos, às vezes para iniciar no processo de catequese, onde ela não faz parte mais do Pequenino do Senhor, ela diz o seguinte, eu quero ficar na missa. Eu não quero mais o Pequeninos do Senhor. Nós nos sentimos orgulhosos e felizes porque nós atingimos o objetivo de fazer com que a criança tenha esse desejo, essa sede. Ela já teve um encontro com a pessoa de Jesus lá nos encontros na catequese litúrgica e agora ela quer estar com Jesus na própria missa. Então, assim, não corre esse risco porque a criança ela não tem a vontade de ficar lá eternamente. Ela cresce, ela muda o desejo dela, então ela já vem participar com os pais também. Então, essa preocupação não existe, isso pela nossa experiência de 16 anos. Tá vendo, gente? É vivendo e aprendendo. O padre também não conhecia o projeto. Estou começando a pensar numa possibilidade nova. Quem sabe? E eu lembrava aqui que existe uma grande lacuna, né? Até que o pessoal não reclama muito, dos 3 aos 7 anos, né? Até que o pessoal não reclama muito, até porque os pais controlam, então são crianças ainda, até que não é uma reclamação. Mas muita gente vem conversar comigo, por exemplo, depois da catequese, dos 8, 9 anos até os 14 anos, até os 15, que é a data do crisma, fica uma lacuna muito grande. E essa lacuna onde essas crianças, indo para a adolescência e para a juventude, elas começam meio que se perder. Amigos de colégio, conhecer coisas diferentes, começa a traçar um caminho perigoso. Então, eu vejo que é interessante já dar uma base muito forte para ela aqui, dos 3 aos 7, como vocês fazem. Quando ela entra no 7, ela já entra com um amor profundo e depois ela dá uma continuidade. E nós chamávamos de perseverança. Vocês lembram da perseverança, né? Sim. Perseverança depois da catequese. Muitos grupos não dão certo. O que vocês fizeram para o grupo de vocês dar certo? Porque tem grupos que não dão certo. Por exemplo, perseverança é uma coisa que raro, eu vejo como padre, como seminarista que já fui, pelas igrejas que eu já passei, é raro a gente ver um grupo de perseverança dar certo. Né? O que a gente poderia fazer? O que vocês fazem? E que a criança fala assim, isso aqui é maravilhoso, o que a gente poderia fazer? Qual que é o segredo? Só para começar. Eu só queria fazer uma colocação assim, nós acreditamos na importância dessa evangelização a partir dos 3 anos, pelo seguinte, é exatamente nesse período, dos primeiros 7 anos de vida, onde acontece, é o período mais importante da vida do ser humano. Sim. Por causa que se dá a formação do caráter, da personalidade, dos valores que ele vai levar para o resto da vida dele. Então, dentro dos valores, tem os valores cristãos. Então, quando é inserido um valor cristão na vida dessa criança, mesmo que quando ela estiver na adolescência, na juventude, ela porventura vá passar por uma influência social pelo meio dela, que ela vai se afastar, não vai querer, ou então quando adulto também, a semente está ali dentro dela. A gente não tem essa preocupação porque às vezes é um momento que ela está passando que ela acaba se afastando. Então, assim, nós acreditamos muito e trabalhamos muito essa questão dessa importância da evangelização nessa idade. Sim. Agora, a experiência com os jovens, nós, dentro do projeto piloto, que é na Paróquia Nossa Senhora das Dores, nós tivemos um trabalho, temos um trabalho também com os jovens, né? Então, as crianças começam a partir dos 3 anos, na pré-catequese, tem o trabalho na missa, tem a catequese, e nós mudamos o nome de perseverança, porque parece que perseverar é uma coisa tão difícil, vamos perseverar. Fica uma pesada, né? Fica um nome muito pesado, né? Puxa vida, um jovenzinho vai perseverar.
Então, é uma palavra um pouco pesada. Então, a gente achou mais interessante trabalhar um clube de jovens. Clube, não era o grupo de jovens, porque tinha um grupo de jovens que era o grupo mais velho, sim, né? A partir dos 15, 16, depois 18 anos, 16, 18 isso, anos. Então, entre essa idade de 11 e 14, 15, 16 anos, nós demos o nome de clube. Por que clube? Porque o clube, você vai num lugar onde você vai se divertir, você vai encontrar amigos, Perfeito. você vai trocar ideias, vai bater papo, né? Ali, no caso, é uma comunidade cristã, então a gente vai falar de Jesus também. E depois já criou um link, né? Depois já criou uma amizade aqui atrás. Isso, e quando passou, que vem vindo crescer. E você dá uma continuidade, né? Isso. Mas me parece que vocês também trouxeram um vídeo para nós, um vídeo bacana, foi feita uma filmagem, um pouquinho do trabalho de vocês. Isso. Vamos ilustrar um pouquinho nossa conversa e ver um pouquinho desse trabalho também. E a gente continua o nosso papo. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. A alegria e a inocência são características típicas das crianças, aqueles que têm preferência no coração do Senhor. Por isso, a evangelização dos pequenos é importante. Para orientá-los na caminhada cristã, foi desenvolvido o projeto Pequeninos do Senhor. A proposta é, a partir dos 3 anos de idade, iniciar esse acolhimento às crianças nos finais de semana, durante o horário da missa, onde elas são evangelizadas a partir do evangelho do domingo, acompanhando a missa e a liturgia. E elas vão ser evangelizadas na linguagem adequada a elas, de um modo lúdico, brincando, né? Conhecendo Jesus e caminhando com Ele de uma forma lúdica. O projeto Pequeninos do Senhor, ele iniciou de uma necessidade de algumas mães de evangelizar os filhos, falarem de Deus de uma forma adequada. A necessidade que a gente vinha e eles ficavam muito cansados, eles não se interagiam porque não entendiam o que estava acontecendo, não tem como entender. Esse entendimento sai muito fora da compreensão deles, né? O que aconteceu? Os pais vêm, um sai da igreja, fica com a criança, que fica incomodando, às vezes, a comunidade. Algumas pessoas têm paciência, outras não. A criança pode chorar. Então, isso vai dificultando a participação da família na totalidade. Então, foi algo assim muito prático e muito objetivo. Logo que chegam, as crianças são acolhidas e identificadas. As catequistas voluntárias são responsáveis pela orientação espiritual delas, enquanto os pais participam da missa. É um trabalho de fortalecimento da família, né? As minhas filhas participaram quando eram pequenas, hoje já são moças, e na verdade assim, transforma cada dia, né? Eu como voluntária, como catequista, a gente percebe que a nossa vida é modificada quando a gente acolhe as crianças. O projeto começou nessa paróquia em Campinas, interior de São Paulo, há 15 anos. A ideia foi aceita e se espalhou em outras comunidades. Hoje são mais de 100 paróquias em todo o Brasil. Não é só aqui em Campinas, né, Arquidiocese de Campinas, mas são espalhadas, eu acho que nós estamos com mais de 8 estados e além fronteiras nacionais também, porque está implantado em Angola, na capital, Luanda, no Canadá, na cidade de Winnipeg, numa comunidade de portugueses, em Moçambique, no Japão já esteve implantado também. Desde cedo, eles vão fazendo esta experiência de encontro com o Senhor, onde Jesus vai cativando as crianças, como um dia também Ele nos cativou. Eu acho fundamental esse trabalho nas nossas comunidades, porque era um trabalho que é um espaço que a gente não tem um trabalho organizado. Então, esta experiência dos pequeninos vem suprir essa necessidade. As atividades incluem brincadeiras e roda, tudo para despertar a consciência e a fé nas crianças. Eu aprendo várias coisas, não sei dizer, mas cada dia eu aprendo uma coisa diferente sobre Jesus e Deus. O projeto também fortalece o vínculo entre pais e filhos. Você reconhece o projeto como uma coisa que mudou a sua família? Eu acho que sim. É bem importante, né? Porque as crianças participam. E eu acho que também é muito importante para o casal ficar atento à missa, né? Então, você consegue participar melhor da missa, né? Porque as crianças pequenas normalmente dão
às vezes, né, um certo trabalho. Desde o tempo da mais velha, a Esther, elas sempre participaram aí do projeto Pequeninos. Eu acho que tem um benefício duplo. O primeiro é a própria educação das crianças, né? Que aí elas são educadas dentro da fé que a gente acredita. E o segundo é também dar uma certa paz aí para os pais, né, durante a missa. É isso aí, você viu que belíssimo VT, que belíssimo vídeo. E eu estava conversando aqui com a Daniela e com a Raquel, de forma especial a Daniela, né, que está aqui à minha direita aqui. As duas estão à direita, mas mais perto, né? E ela falava uma coisa aqui nos bastidores para mim, aqui, rapidamente. Crianças que evangelizam crianças, que já foram evangelizadas ou evangelizam. Como que é esse negócio aí? Nós temos experiências com crianças que passaram pelo Pequeninos, né? Estavam com a gente nos acolhimentos, cresceram, estão na catequese ou já fizeram a primeira comunhão. Sim. E voltam para nos ajudar. Não só no projeto piloto, mas a gente tem relatos de outras paróquias que isso acontece também. Por quê? Porque a criança fica tão encantada com aquele material, a criança aprendeu com aquele material que ela quer voltar. Então, a gente observa que a criança, ela não some, algumas voltam, né? Voltam para ajudar, voltam para ser o catequista, para ajudar o catequista. Então, é muito bacana isso. Olha, nós temos pouquíssimo tempo. Vocês falavam assim, padre, 13 minutos de um bloco, 18 do outro, vai ter que falar muito, a gente está com medo, né? Vocês estavam tudo com medo, mas voou, né? Passou muito rápido, né? Se a gente tivesse mais 20, mais meia hora, mais 40 minutos, seria ótimo, mas não temos. Mas quem sabe uma outra oportunidade. Com certeza. Mas como que funciona? Quem quiser falar com vocês, quem quiser colocar o projeto da sua paróquia, talvez padres estejam aí conosco, catequistas que estão nos acompanhando, pais e mães que queiram dar ideia para os seus padres. Como que essas pessoas podem entrar em contato? Como acontece? Há uma formação, vocês vão, formam pessoas, inicialmente vocês estão juntos. Dá um apanhado geral para nós aí. Ok. A implantação do Pequeninos do Senhor se dá através de 4 passos. O primeiro passo pode ser implantado em qualquer cidade do Brasil ou de língua portuguesa. Como já disse no VT, né, nós estamos no Brasil em mais de 150 cidades e paróquias e dioceses, né, muitas dioceses, e fora do Brasil em comunidades de língua portuguesa, em países de língua portuguesa também. E como que você faz para ter esse projeto na sua paróquia? Pode ter? Pode! É muito simples. Você entra no site pequenosdosenhor.org, tem lá cadastro, faça o cadastro da paróquia. Depois o padre tem que enviar uma carta, uma declaração, isso já é um padrão que também já se encontra no site. Depois dessa carta tem um pedido do colete. Você fez um comentário, desculpa, é .org ou .com? Como que é? .org. .org só. Pequenosdosenhor.org. Antes era .com.br, como apareceu ano passado, mas já foi mudado desde o final do ano passado. Então é pequenosdosenhor.org. Depois, a única despesa que a paróquia tem com o Pequeninos do Senhor é na compra de um colete amarelo que é usado, que a gente pede porque nós estamos lidando com crianças muito pequenas. Então você precisa estar identificado com o projeto. E aí vocês vão na paróquia e formam pessoas para isso? Não, na verdade não é assim. Então deixa eu só terminar o passo. Depois da compra do colete é liberada uma senha para que a pessoa tenha acesso ao material catequético litúrgico que se chama Missal dos Pequeninos. Porque ele é todo embasado no missal romano. Então, tendo esses 4 passos, já está implantado. Esse material, ele é formador, primeiramente, é um material para o catequista, didático, ele já é formador. E uma vez ao ano, nós fazemos aqui em Campinas, no Projeto Piloto, um encontro de animação e de formação de catequistas do projeto, para aqueles que já conhecem e para os que não conhecem também, que gostariam de conhecer. Mas como isso acontece só aqui em Campinas, no Brasil todo é difícil o pessoal vir, né? Então a gente dá muita assistência pelo telefone, por e-mail, pelo Skype, a gente procura todos os meios de comunicação para poder estar orientando. E quando nós vamos orientar, quando nós vamos implantar o projeto numa paróquia, a partir de agora, inclusive, nós montamos um kit onde é o manual do coordenador, como que você vai fazer a implantação da paróquia e damos as orientações. Então é bem prático, não tem É muito prático, dúvida. É muito simples, não tem muita burocracia, não. São 4 passos simples de fazer e pode implantar em qualquer paróquia, onde as crianças vão ter o espaço delas, que é tão importante, e elas vão se sentir em casa. Elas saindo de casa para ir à missa, elas vão estar entrando na missa, o padre está acolhendo essas crianças, é fundamental essa acolhida do padre
lado das crianças ali na missa, né? E aí depois elas se deslocam para uma sala para ouvir o evangelho. Claro, então, tranquilo. É muito simples a implantação. E qual que é o contato de vocês, então? Vamos repetir o contato, telefone, e-mail. Vamos lá mais uma vez? Então, o site é www.pequeninosdosenhor.org. O nosso e-mail para fazer contato é contato@pequeninosdosenhor.org. E o nosso telefone é 19 21 21 0444. Obrigado, Raquel, pela sua presença. Obrigado, Daniela, pela sua presença aqui também prazer. conosco. Deixa uma palavra obrigada. final para nós aqui, uma mensagem assim, vapt-vupt. Alguma coisa para as crianças, para os pais, alguma coisa assim pro Dia das Crianças? Peguei de surpresa agora, né? É uma alegria muito grande poder contribuir para um futuro melhor, que essas crianças que estão passando pelos pequeninos façam realmente a diferença aí no nosso mundo. Pronto. Nem doeu, tá vendo? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e quero dizer que nós, pequeninos da equipe, da diretoria do Pequeninos do Senhor, esse trabalho, esse projeto está semeando o amor de Deus no coração das crianças para que elas tenham um encontro com a pessoa de Jesus e cresçam tendo Ele como um amigo para o resto da vida. Obrigado, Deus abençoe vocês duas Amém. e todas as Obrigada. pessoas que participam desse projeto.